Se você investe em ações brasileiras, fica bem ligado nesse vídeo. Algumas pesquisas já estão sinalizando certa mudança de áreas no Brasil, o que tem feito muitos investidores pensarem, será que já começou o trade das eleições? E é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, sobre o cenário macro brasileiro agora para 2025. O que o mercado está esperando agora para 2025 e se já é hora de estar comprando as ações para apostar nas eleições. Me segue então até o final desse vídeo. Vamos embora aqui sem enrolação. Fala, amigo investidor, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira. Meu foco é encher sua mente, conhecimento e o seu bolso de cada vez mais dinheiro. O que o Brasil está passando agora me lembra muito o livro O Idiota, de Dostoiévski. O Idiota era um homem virtuoso lá na Rússia, né? E a Rússia estava num momento muito complicado, algumas revoluções, então a sociedade estava corrompida e o idiota não se sentia inserido naquela sociedade. E o Brasil agora, em 2025, está passando exatamente por esse dilema. É uma espécie de uma crise moral que o brasileiro está passando agora, que muitas pessoas estão olhando para a sociedade, vendo o aumento de criminalidade, estão vendo problemas como inflação, preço dos alimentos subindo muito, a falta de confiança nos políticos, no governo. Então tudo isso está eclodindo no Brasil nesse momento. E isso só me faz crer que nós somos os idiotas. Nós acreditamos que o Brasil vai dar certo, vai conseguir passar dessa para melhor. E olha, não tem nada de esperança falsa nem coisa do tipo. É porque em economia, sempre que se passa por uma tempestade, vem uma calmaria logo depois. Veja, por exemplo, o que aconteceu e está acontecendo na Argentina. E mesmo no Brasil, em 2015, 2016, quem lembra, no impeachment da Dilma, o quanto que o índice Bovespa, quanto que a Bolsa Brasileira andou. Então, muitos investidores estão começando a olhar para o cenário macro brasileiro, já fazendo suas apostas justamente para ver a Bolsa subir ao longo do tempo. Então, eu vou começar a falar agora a minha opinião pessoal sobre o que eu acho que pode acontecer com o índice Bovespa, quais são os drivers mais importantes que podem fazer a nossa bolsa subir bastante. Lembrando que a minha opinião pessoal não é uma recomendação de compra ou de venda, beleza? Antes de falar de projeção, vamos falar de passado recente, né? Em 2024, o CDI ele subiu 10,82%. Então, a renda fixa, se você investiu num Tesouro Selic ou você investiu num 100% do CDI, você rentabilizou isso, 10,82%. Já o índice Bovespa, ele teve uma queda de 10,36%. Então, quem investiu na média das ações brasileiras teve uma performance deplorável. Isso, se você comparar ainda com as ações americanas ou qualquer outro índice fora do Brasil, você vai ver que realmente a nossa bolsa brasileira ela subperformou todos esses índices. Foi uma das piores bolsas em 2024, infelizmente. Então ganhou dinheiro em 2024 quem investiu em renda fixa pós-fixada, né? Ou seja, imaginou que a nossa Selic fosse subir, CDI. Eu, por exemplo, não tinha nenhuma posição, ainda não tenho de pré-fixado. Eu tenho poucas posições em Tesouro IPCA, já que tem uma correlação muito grande com a bolsa. Prefiro tomar uma ação, né? Comprar uma ação, do que comprar um título muito longo brasileiro, porque eu vou ter aqui uma taxa de retorno maior, mais atrativa. E por ter correlação, não acho tão interessante IPCA. Ganhou dinheiro também quem dolarizou seus investimentos, ou quem investiu em ações americanas. Também quem fez trade de opções, ou seja, independente de para que lado que fosse, ganharia dinheiro com a queda de ações ruins, por exemplo. Ou mesmo quem comprou criptomoedas, quem comprou Bitcoin, por exemplo, se deu muito bem ao ano de 2024. Agora, quem não ganhou dinheiro nesse ano de 2024, no ano anterior, foi justamente quem comprou ações brasileiras, ou seja, investiu ali pesadamente em ações que compõem o índice, Vale, investiu num banco, investiu todas essas empresas que a maioria acabou não performando também. Por quê? Porque como a gente teve um ajuste ali da Selic, a Selic subindo, isso aí sufoca um pouco, essa projeção de Selic em alta sufoca o crescimento no mercado de capitais. Também não ganhou dinheiro quem comprou pré-fixado, Tesouro IPCA, quem sofreu marcação a mercado desses títulos. Mas será que vai continuar assim ao longo de 2025 ou os ares estão mudando? Verdade é que o mercado brasileiro, a bolsa brasileira é bastante cíclica. Depende do valor das commodities, depende do volume dos negócios, o custo de capital. Então, pelo bem ou pelo mal, acaba que fica mais fácil de prever o mercado brasileiro. A América Latina, no geral, tem esse case aí um pouco mais simples de você saber o driver. E geralmente, quando tá ficando muito ruim na economia e na política, é quando tá ficando muito bom para investir. Então fica bem ligado nisso, porque na hora que já tiver bom, pode ser que já tenha andado muito. Não, e verdade seja dita, o mercado, no geral, o que é o mercado? Os grandes bancos, grandes fundos, eles têm a sua preferência. Nós sabemos qual é essa preferência. Governos reformistas que tendem a diminuir o tamanho do Estado brasileiro, que é enorme, eles sempre vão ser apreciados. A gente sempre vai ver os figurões falando bem da direita, falando bem
de liberais. Então, esse pessoal ele tem uma intimidade melhor para poder passar essas reformas que são necessárias, caso a gente esteja pensando no capitalismo, né? Isso, em 2016, foi crucial, né? Com a saída da Dilma e a entrada do Temer. O Temer, que é um cara de centro, não é um cara nem liberal, não é um cara de direita, mas havia um ímpeto daquela agenda passar a todo custo. Porque grande parte do capital está dentro do Brasil, não saiu do Brasil. Então, quando começa a doer no bolso, meu amigo, chega a hora de trocar. Então, infelizmente, é assim que funciona. E ali em 2015, final de 2015, quando começou a se falar bastante do impeachment da Dilma, aquilo começou a ser colocado ali na Câmara dos Deputados e tudo mais, a nossa bolsa chegou em 37 mil pontos, então chegou num fundo muito elevado. Nós estamos longe de estarmos com a nossa bolsa num fundo nesse momento, longe de estarmos numa bolsa assim. Porém, a projeção futura poderia ter sido muito melhor. Nossa bolsa poderia estar subindo muito mais caso não fossem esses problemas políticos que estão passando agora no Brasil. Porque, igual eu vou falar daqui a pouquinho, o Brasil ele corta para os dois lados. Ele atende o lado ocidental, ele atende a China, então ele tem o mundo inteiro para oferecer os seus produtos e que o mundo inteiro precisa. Alimento, soja, boi, então tudo isso é necessário, né? Em 2016 para frente, né, nós subimos de 38 mil pontos e até ali antes, né, da pandemia, nós chegamos a 118 mil pontos. Então foi uma alta muito forte. Nossa bolsa realmente multiplicou bastante nessa época. E é esse tipo de porrada que se espera, né, no momento que se tem uma transição política. É isso que muita gente está de olho. Pô, se a nossa bolsa ela vem de 37 para cento e tanto, olha aí, cara, tem uns 80, tem uns 90 mil pontos aí que a nossa bolsa, o nosso índice Bovespa pode subir. Então, muita gente está olhando para esse movimento realmente com atenção, porque se a gente projeta um movimento desse daqui para frente, o nosso índice Bovespa, né, caso aconteça um movimento político forte desse, pode chegar a 200 mil pontos. E esse dado não é nada maluco, porque se a gente olhar o quanto que está custando a nossa bolsa, o PL da bolsa, ele está atualmente 8,5 vezes, tá? Então está valendo na bolsa, a média das ações, 8,5 vezes o que lucra anual, né? É um PL baixo e abaixo da média, a média de 11, né? Então estamos abaixo da média. Ali no ano, por exemplo, de 2015, 2016, nós estamos bem naquele nível, tá entendendo? Que as nossas ações, nossas empresas brasileiras estão lucrando muito e estão valendo muito pouco para o que estão lucrando. Você tá entendendo? Faz sentido? Então, nossa bolsa está tão barata quanto lá em 2015, 2016, meu colega. Se você pegar também o Banco do Brasil, por exemplo, BBAS, e você botar aqui o preço sobre lucro dele, você vai lá que 2015 chegou ao nível de 3. Nós estamos agora a 5,46. Claro, subiu um pouquinho mais, mas está muito abaixo do que esteve na sequência. Né, chegou ali ao PL de 11,45, 10 aproximadamente, naquele topo ali superior. Então tem muito espaço para crescer caso a casa esteja minimamente ajeitada, né? Eu, particularmente, em 2016, ganhei muito dinheiro comprando calls de Eletrobras. Nossa, me sinto um coroa falando isso, mas realmente, naquele tempo, naquela época, realmente era muito bom você ganhar dinheiro com a alta das ações, né? Que durou ali até 2020 aproximadamente. Então estamos agora nesse mesmo nível de 2015 e 2016, pelo preço e lucro da bolsa. Não significa, estamos nos 37 mil pontos. Não é assim que funciona. Para você saber se uma bolsa está barata ou está cara, você tem que ver o preço sobre lucro, né? Especialmente nas crises, para você ver exatamente ali como é que está o ó do Borogodó. Então, por conta dessa desconfiança política do futuro, do que pode acontecer na Bolsa Brasileira, muitos investidores em 2024, eles bateram em retirada. O fluxo negativo de investidores foi enorme e muitos saíram. Você viu o dólar chegando a 6,30, agora ele já deu uma estabilizada ali na casa dos 5,70, mas quando ele chegou a 6,30 mostrou claramente que todo mundo já estava picando a mula do Brasil. Mas será então que nós chegamos no fundo do poço e daqui para frente a nossa bolsa só tende a subir? Será que é isso que vai acontecer? Isso é incerto ainda para saber, mas uma coisa é certa, já estamos começando a ver um movimento político querendo se opor à esquerda global, não só ao Lula, mas a desaprovação do Lula chegou num nível bem elevado. Essa pesquisa, por exemplo, que saiu do dia 14 de fevereiro, do Datafolha, olha como é que a preferência do mercado ela foi bem evidente aqui. Se eu botar dia 14 de fevereiro, aproximadamente aqui nesse dia, olha lá, como é que a nossa bolsa subiu? 2,7%. O meu editor vai ressaltar ali na tela. Então, se eu botar no intradiário, você consegue ver que assim que saiu aquela notícia, o mercado subiu demais, né? Ali de manhã já abriu empolgadão e veio um movimento bem alto, né, bem forte de alta
até o fechamento. E uma outra pesquisa, né, Paraná Pesquisas, feita na sequência no dia 19, mostra a desaprovação de 55% da população em relação ao que o Lula aí está propondo e o governo dele no geral. E ao que parece, o Lula agora tem duas opções. Uma é continuar acelerando os gastos como se não houvesse amanhã, dar ali uma isenção do imposto de renda, continuar incentivando projetos sociais sem olhar o fiscal. Isso pode acontecer de certa forma. Ou ele recuar e garantir ao mercado o que o mercado quer. Dar para o mercado uma redução nos gastos, uma reforma ministerial. Então ele tem dois caminhos, né, para buscar a reeleição, se é isso que ele quer, e um caminho não tem nada a ver com o outro. Então, ou ele continua acelerando nisso, ou ele recua e faz o que o mercado quer. De qualquer forma, há quem diga que a economia brasileira pode chegar numa encruzilhada e que para o Lula pode ser que não tenha um desfecho feliz. E os analistas já estão falando da possibilidade do índice Bovespa chegar em 185 mil pontos até o final agora de 2025. E especialmente com essa treta entre China e os Estados Unidos, em que quem oferece produtos e serviços para os dois países acaba se dando muito bem. Esse é o caso do Brasil, esse é o caso de diversos países que vendem para os dois lados. Então, com toda essa conjuntura e a Bolsa sempre olhando 1 ano, 2 anos na frente, é possível ver um movimento muito forte que pode de fato acontecer no índice Bovespa. Essa mudança política pode desencadear uma diminuição dos impostos, cada dia um imposto novo que andou se criando em 2024. E isso pode impactar diretamente o resultado das empresas e torná-las mais atrativas, melhores cases de investimento. E você, que é investidor da Bolsa, pode ganhar muito dinheiro pensando dessa maneira. Eu, particularmente, vejo o índice Bovespa até o final do ano, não os 185, não tão otimista assim, mas nesse range aqui, entre 130 e 135 mil pontos, né? Podendo dar uma alta até, quem sabe, 136, podendo ficar aqui nesse nível, né, superior. Claro que se não acontecer um cataclisma global, uma guerra ou algo muito mais sério mundo afora. E você, o que você acha? Agora, dezembro de 2025, você acha que o índice Bovespa vai superar os 135 mil pontos ou vai derreter, vai cair cada vez mais porque a economia brasileira vai pro buraco? Coloca aqui nos comentários quantos pontos você acha que o índice Bovespa vai estar no final de 2025, ou seja, em dezembro. Boa sorte para nós brasileiros, que as nossas ações performem aí acima das economias globais e que a gente possa ter um desfecho feliz aí ao longo dos anos. Aqui foi Felipe Figueira, um grande abraço, valeu!